Sim, meu amigo e minha amiga, mais uma entrevista aqui no canal do Regis Tadeu e dessa vez com um dos maiores guitarristas de todos os tempos do Brasil. Ô, louco, meu! Edu Ardanui. Presta atenção no papo que a gente vai ter aí. Meu amigo e minha amiga, estamos aqui para mais uma entrevista aqui no canal do Regis Tadeu e hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos maiores guitarristas da história da música brasileira, não é só do rock, é da história da música brasileira. Estou aqui com o Edu Ardanui. Muito obrigado, Regis, pelo convite. Imagina, por sempre esses elogios aí. Sempre um prazer. Talvez um pouco exacerbados. Não é exacerbado não. Você sabe por quê, Edu? Bom, como você sabe muito bem, você tem que fazer a inscrição aqui no canal, aquela coisa toda que você já sabe como é que é, aquele blá 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 todo. Se inscreve aí, você sabe como é que é. Prestigia o Regis. E mais uma vez, como sempre, a gente faz a entrevista aqui sem ter uma pauta definida, não tem pergunta aqui, não tem nada. Então, o que vocês vão assistir agora é um bate-papo absolutamente espontâneo. E eu quero começar esse papo, Edu, pelo seguinte: você foi um cara, aliás, você é um cara, é um guitarrista que moldou uma geração de outros guitarristas. Assim, não dá para se falar na guitarra rock do Brasil sem falar de você. Ponto. É exatamente isso. Na minha geração eu tive essa oportunidade. Acho que talvez por causa do momento, né? Isso te trouxe alguma responsabilidade a mais para você? Com certeza. Mas essa responsabilidade faz muito bem para o meu trabalho. Porque eu passo a ser muito perfeccionista. Isso incomoda um pouco, às vezes demoro demais para lançar algum trabalho, por ter essa responsabilidade. As pessoas sempre esperam alguma coisa, no mínimo, interessante. Né? E eu sou muito autocrítico, então para mim lançar um novo trabalho, uma nova ideia, o peso dessa responsabilidade sempre influencia muito. Tá. Você é daqueles perfeccionistas chatos com quem está trabalhando com você e chato com você mesmo? Sim. Não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas eu sou um perfeccionista chato, principalmente comigo mesmo. Você é assim? Eu sou tão exigente assim com meus parceiros. Óbvio, eu exijo um nível mínimo, né, de profissionalismo, mas comigo eu sou muito mais exigente do que com os outros. Você está hoje com uma nova banda, que é o Sinistra. Sim. Que junto com o Nando Fernandes no vocal, junto com o Luiz Mariucci e o Rafael Rosa na bateria. Você leva esse tipo de perfeccionismo também para essa banda, e isso explica por que as músicas do Sinistra estão saindo meio que a conta-gotas? Já saíram duas, se eu não me engano, né? Sim, a proposta do Sinistra não é ser uma banda virtuosa, então o perfeccionismo que eu busco é encontrar o riff perfeito. Eu sei que é impossível, mas a gente sempre tenta encontrar a melodia perfeita, encontrar a letra bem sacada, né? Gravar em português é complicado, porque você tem uma mensagem muito direta. Todo mundo que gosta ou que não gosta de rock vai entender o que você quer falar. Diferente, às vezes, de gravar rock em inglês. Perfeito. A fonética, às vezes, soa mais interessante, mais natural. E muita gente não entende absolutamente nada. Exatamente. Então é muito mais fácil, né, de você cativar as pessoas em inglês. Em português, se você der um passo em falso, você pode ser massacrado, né? Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, né? Sim, né? É muito mais fácil eu falar mal do que elogiar, né? E a gente sabe disso. E a gente hesitou um pouco em fazer em português. A ideia, a princípio, era ser inglês, que já era uma tradição, bandas de rock pesado fazendo em inglês. Mas o Nando, ele insistiu na ideia de fazer em português, e até com razão, né? Nós somos brasileiros.
A gente sabe que a maior parte dos nossos shows vão ser no Brasil, né? Então, por que não prestigiar o público com a língua vigente no país? Perfeito. Né? Nada seria mais natural. Inclusive uma língua muito maltratada, né? Pela grande maioria das pessoas, Sim, né? Porque é uma coisa impressionante como a própria linguagem da internet hoje ela acabou viciando a linguagem do dia a dia. E é difícil muitas vezes. E você acha, por exemplo, que o brasileiro ele é um analfabeto funcional? Ele sabe ler, mas ele não sabe entender o que está acontecendo? O que ele está lendo? Infelizmente, eu acho que sim. Não no aspecto só musical, né? No aspecto global, né? O momento político que a gente vive, né? Naturalmente, tem muitos analfabetos funcionais, mas eles não têm nem culpa. Eles nem sabem que são, né? Eles leem, mas não entendem. Né? Você tem essa dificuldade, porque assim, para quem não sabe, o Edu, ele é um dos professores de guitarra mais requisitados do Brasil. E eu quero perguntar, aproveitando esse mote, você sente esse tipo de dificuldade de comunicação com os seus alunos? Não necessariamente. É óbvio que tem alunos que têm mais facilidade de aprender, outros com mais dificuldade, mas acho que a missão do professor é justamente aperfeiçoando a sua habilidade. Né? Você não pode ter apenas um caminho para ensinar determinada matéria para o aluno. Né? Com o tempo a gente vai percebendo que a gente pode explicar o mesmo assunto de 10, 15 maneiras diferentes. E é o que eu procuro fazer e normalmente eu tenho êxito nisso. Então acho que muitas vezes a dificuldade às vezes de ensinar é quando você é engessado, só tem um caminho para explicar. E a gente precisa se virar nos 30. Eu acho que o tempo, a experiência, você vai adquirindo, né? Esse jogo de cintura. Mas é óbvio que ensinar é uma tarefa árdua, é uma arte. Assim como escrever música, assim como tocar um instrumento ou pintar um quadro, você precisa se aperfeiçoar. Né, encontrar caminhos, né, que você consiga atingir o cara, abrir a mente do cara. Muitas vezes é difícil, mas não tem muita queixa com relação a alunos, não. Normalmente a gente consegue chegar em um resultado interessante. Você acha que a linguagem da guitarra brasileira, ela se modificou muito? Se a gente comparar, por exemplo, com o que acontecia há 10, 15, 20 anos atrás, quando havia, por exemplo, um mercado de revistas de guitarra. Eu, inclusive, fui diretor de redação e editor de uma delas, a Cover Guitarra, que a gente, inclusive, já fiz capa com você. Claro. Você acha que a linguagem da guitarra mudou muito daquela época para os dias atuais? Aqui no Brasil? Naturalmente mudou, mas eu voltaria mais atrás para observar essa mudança. Na época que eu comecei, nós somos meio da mesma geração. Eu sou bem mais velho que você, Edu. Não parece, hein? Você tá bem pra... o mau humor me mantém jovem. Mas minhas inspirações quando eu comecei eram caras... Você veio dos anos 80, né? Dos anos 80, né? Mas eu vivi os 70 também. Sim. E eu gosto de música e de rock desde garoto. Então, minhas inspirações no Brasil sempre foram caras como o Sérgio Dias, Pepeu Gomes, Made in Brasil, eu escutava muito, Terço, Itali, Tutti Frutti, Luiz Carlini. A linguagem dessa época mudou bastante. E da época que eu comecei a despontar no cenário, os dias de hoje também, a linguagem está sempre mudando. O que eu sinto nos dias de hoje talvez as pessoas estão cada vez mais técnicas, precisas, mas menos originais. Mais frias, você pode dizer assim? Todo mundo quer ser muito técnico e muito parecido com o seu ídolo, sua referência, e acaba esquecendo que o principal é o toque de originalidade. Às vezes, com 10% da técnica que o indivíduo tem, mas priorizando mais a originalidade, acho que teria resultados muito melhores
né? Não só para ele, como para toda a cultura musical, né? Você acha que esse é o diferencial, por exemplo, que levou caras como o Joe Satriani e o Steve Vai a se destacarem de todo aquele movimento de shred, aquela tsunami de técnica? Você acha que o Joe Satriani e o Steve Vai, por eles terem uma técnica absurda, o diferencial deles é exatamente quando você tem que colocar um tipo de sentimento que vai além da técnica? A personalidade, né? Com certeza. Né? O Satriani, ele tem um jeito muito particular de tocar. É óbvio que ele tem influências de blues, é óbvio que Van Halen influenciou ele, né? Assim como o Zappa influenciou o Steve Vai. Van Halen influenciou o Vai também, mas eles têm a sua própria linguagem. Principalmente o Vai, né? O Vai é uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe o que ele vai aprontar. Que isso é legal. E que isso é legal, né, cara? Eu acho que é a parte mais legal, né? De todas, né? Que nem antigamente, quando você esperava um novo álbum do Van Halen, você não sabia o que ia vir. Você nunca ia imaginar qual seria o solo que ele ia fazer, né? Ou qual seria o groove. É igual ao Led Zeppelin, uma música nunca era igual a outra. Eu acho que com o tempo as coisas foram ficando muito iguais. Isso talvez tenha sido um fator também muito importante para enfraquecer a cena do rock. Começou a ficar pasteurizada, né? Muito parecido. Não ruim, mas muito parecido. Entendo. Ô, Edu, você falou agora que você foi uma cria dos anos 70. Você consegue dizer pra gente se houve um determinado momento em que você chegou e falou, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida, tocar guitarra? Teve um momento específico ou, na verdade, foi todo um conjunto de fatores? Ou teve uma situação que você vivenciou e você falou... Se eu lembrar uma situação em particular, foi a trajetória. Dia após dia eu ia me convencendo, né? No início, comecei a tocar inspirado em Jimi Hendrix, em Sérgio Dias, em Made in Brasil. E eu aposto que pra mim aquilo era só um sonho. Eu tocava num violão de corda de nylon, sem nenhuma orientação, a não ser uma dica do meu irmão, que mais velho já tocava, ou dos amigos que tocavam com ele. E fui levando a vida tocando esse violãozinho por muitos e muitos anos, sem nenhuma pretensão. Jamais sonharia que um dia eu ia viver de música, tocando guitarra. Mas a vida foi me levando, eu fui levando cada vez mais a sério. E a partir do momento que eu comecei, que eu caí na realidade que eu conseguia tocar guitarra, eu falei, é isso que eu quero. Eu achei que isso nunca seria possível. Para mim era só uma diversão. Só que era uma diversão que eu passava o dia inteiro fazendo. Né? Meus amigos gostavam de jogar bola, uns jogavam Atari, o videogame da época. Perfeito. Né? E passavam muito tempo fazendo aquilo. E eu era um cara bem esquisito. Eu passava muito tempo com esse maldito violão horrível que não afinava. Mas pra mim era o meu videogame, né? Era o meu passatempo predileto. Minha mãe achava problemático, meu pai também. Nossa, o moleque não larga essa porra desse violão, fazendo essa porra dessa música chata, e era escala pra cá, escala pra lá. Eu tocava que nem um baixista, tocava com o dedo assim. Ah, é não mesmo? Que nem um violonista, tocava que nem um baixista. E os amigos do meu irmão falavam, velho, teu negócio não é guitarra, teu negócio é baixo. Mas eu queria ser guitarrista, né, velho? Perfeito. E aí foi um longo percurso até eu dominar a palheta. Inclusive, por ser autodidata, eu palheto de uma forma totalmente estranha. Você nunca fez aula? Eu fiz aula depois de um bom tempo que eu já tocava, uns 10 anos que eu já tocava, no primeiro GT, do Vander. Do Vander. Então tive professores como Moza Mello, grande mestre. Não, grande. Um dos maiores conhecedores de harmonia. Sim. Ele é o Papa, né, da matéria. O próprio Vander Tato, né, Faísca dava aulas lá, também o Fábio Índio Amaral dava aulas. Sim. Lely, que depois virei parceiro dele no Souza Lima, né? Ele dá aula lá até hoje, deu aula por muito tempo. Enfim, mas acho que quando eu senti que realmente eu ia viver disso foi quando eu entrei pra Chave do Sol. Aí que Toquei você... algumas bandas covers anteriormente, mas era aquela
festa, era muito moleque. E tocar cover na noite era uma diversão. Então, e que é exatamente diferente de hoje em dia, né? Porque eu acho que hoje o grande problema de quem tem um trabalho autoral é não encontrar, por incrível que pareça, não encontrar espaço. Porque a maioria dos bares e das casas noturnas só quer saber de banda cover. E essa coisa do cover deixou de ser diversão e virou emprego para muita gente, né, Edu? Isso é ruim ou é bom, na tua opinião? Bastante desvalorizado, né? Porque você não consegue agregar muito valor em cima disso, né? E não tem muita perspectiva de crescimento, né? Pelo contrário. A tendência é aparecer uma banda cover melhor que a sua e você perder o lugar, né? E a tendência é que os cachês fiquem cada vez menores. Né? E é verdade, porque tem muita gente que toca na noite hoje, cara, por esmola. Assim, isso é uma coisa que precisa ser dito. Né? Quando o cara é garoto, eu já tive essa idade e já fiz isso. Então, pra mim, era uma diversão. Né? Era quase uma esmola. Era uma diversão remunerada, né? Remunerada, mas era muito pouco, né? Quando eu participo autoral, era uma outra época, né? Lógico que a vida não era fácil, praticamente não ganhei dinheiro nenhum com a primeira banda, Chave do Sol, e nem com a segunda, o Anjos da Noite, que já foi um projeto mais profissional, uma gravadora grande, um produtor. A Chave a gente fez completamente independente, a gente não tinha experiência nenhuma, principalmente eu, em gravações, né? Então, o primeiro álbum é bem sofrido. Meu primeiro e único álbum é bem sofrido. Meu álbum de estreia é um álbum sofrido, mas foi um choque para você entrar em estúdio? De uma certa forma te deixou apavorado? Porque você tinha uma relação com a música. Na hora que você entra pro estúdio, a tua relação com a música muda completamente. Sim, foi um choque, né? Pra mim era tudo muito divertido, mas é sempre frustrante porque você tem hora pra começar e terminar, porque a grana tá rolando. Tem o clique, que é o grande pavor de... E você às vezes deixa uma performance que não era que você imaginava. Quando você tava indo pro estúdio imaginando, hoje eu vou gravar, vou quebrar tudo, vou dar tudo de mim. E aí, velho, o tempo acaba e, velho, é isso que temos. É isso que temos pra hoje. Pro jantar. Você ouve esses discos antigos, que tipo de sensação que você tem quando você ouve, se é que você ouve, os discos antigos da Chave do Sol, do Anjo... Faz muitos anos que eu não escuto a Chave, mas eu acabei encontrando isso em formato digital, eu guardei no meu iTunes ali. Quando eu escuto, é uma coisa meio, dá uma sensação de saudosismo, assim, às vezes eu fico até impressionado, né, porque eu tinha 17, 18 anos na época, né, acho interessante, ao mesmo tempo tenho vergonha alheia do resultado final. É uma série de sensações, né? Sensações místicas, né? Mas não é de todo mal. Eu gosto, até posso dizer que eu tenho orgulho, né? Um garoto de 17, 18 anos naquela época. Entrar em estúdio para gravar um disco era uma coisa que pouca gente... E já metido a compositor e coisa e tal. Ou seja, eu era bastante abusado e não tinha medo de meter as caras. É o que as pessoas às vezes faltam, às vezes, essa coragem, né? As pessoas já querem chegar no primeiro disco, né, com 18, 19 anos, com um padrão do Led Zeppelin, e não é fácil, né? Você acha que é fundamental? Não é impossível, mas não é fácil. Você acha que é fundamental todo músico ser compositor? Não é fundamental, né? Mas eu acho que é importante você tentar arriscar compor. Compor é um exercício. Eu acho que na minha cabeça, né? Na minha cabeça a composição é um exercício igual ao exercício da técnica, igual ao estudo da harmonia, entendeu? Ou seja, você tem que estudar, você tem que tentar compor o tempo inteiro, senão você nunca vai virar um bom compositor. Né? Você tem que começar a entender a composição, como funciona, a estrutura de música, né? E ainda mais na música contemporânea, que a gente pode resumir a música pop, o rock, né? Existem fórmulas que você aos poucos vai se acostumando, o que é intro, o que é verso, o que é ponte, o que é refrão, né? É óbvio que a gente tem que sempre procurar algo novo, né? Não ficar sempre dentro do mesmo clichê. É óbvio que a sua composição tende a ficar monótona, mas você tem que começar pelo básico, né? O rock
é feito de clichês, né? Sem dúvida. Então, Isso desde os anos 50. Sim, o cara quer tocar rock, mas não gosta de clichê. Vai tocar fusion, pô. Né? O rock é feito de um clichê e eu adoro um bom clichê, né? E um compositor de rock tem que saber, né? Os clichês do início ao fim e saber lidar com eles e colocá-los na hora certa, na hora estratégica. Você acha que de uma certa forma o rock deixou de ter a atenção que tinha nos anos 80 e nos anos 80? Também por isso, também pelo fato de que as pessoas ficaram muito pouco preocupadas em compor, e isso de uma certa forma fez com que o mercado popularesco voltasse a se sobrepor. Você acha isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, óbvio. Quando a música autoral começa a ficar em baixa, é óbvio que a cena começa a ficar fraca, né? Você só pode ter uma cena forte, né, dentro de um estilo musical quando tem um movimento de bandas fazendo música autoral. Movimento de cover, né? Ajuda a manter a chama daquele estilo, né, acesa, mas o movimento de banda cover, como já ocorreu. Você lembra que antigamente tinha bandas que ganhavam bem? Sim, o cover ganhava melhor do que qualquer banda. Que muita banda, exatamente. Autoral. Exatamente. E tinha uma época, que era anos 90, né? Ou anos 2000, não sei, não me recordo, acho que era anos 90. Não. Que as bandas de cover que faziam tributo eram muito bem remuneradas. Tinha YouTube, Pink Floyd, enfim, mas era um movimento maluco que não fazia muito sentido, né? Mas é óbvio que a lógica era muito simples, né? Se tocar um show com 25 hits, é muito mais fácil encher uma casa do que com uma banda autoral tentando emplacar o seu primeiro hit, tentando, né? Tentando, né? Mas é engraçado porque nos anos 80 era diferente. Você tinha de uma certa forma, grande parte do surgimento de uma cena roqueira nos anos 80 foi porque haviam casas abertas para esse tipo de coisa. Onde você acha que aconteceu a mudança? Pela tua experiência, por exemplo. No meu universo de rock, né? Que é um rock underground mesmo, é rock pesado, né? Vamos botar os pingos nos is. Né? Os anos 80 foi um movimento muito forte do pop rock e não do rock pesado. Rock pesado nunca saiu do underground. Tirando Sepultura, tirando Angra, que hoje ainda... Mas não é mainstream, Edu. Sim. Ele tá no... que vai tocar na novela. Isso, né? E nem pode, você vê muito piegas, né? Sepultura tocando na novela das 8, é uma coisa muito aconteceu isso com o Xamã, né? O Xamã... Já é um rock mais melódico, você pega aquela balada, né? E é mais fácil de você emplacar. Deglutir, né? O público deglutir aquilo. O rock sempre teve essa coisa da balada, que vai ser o hit, que vai puxar o hit, que eu não gosto disso. Eu curto balada, mas, pô, essa coisa de uma ideia que às vezes eu não concordava também no Dr. Sim, que sempre era em busca de uma balada pra tocar na novela. Pra tocar na novela, pra tocar na rádio, né? Na novela nunca vai ser seu seguidor, é uma banda de rock. Ele vai, estoura uma balada na novela, daí o cara chega pra ver seu show e vê aquele puta som agressivo e vai falar, pô, mas que merda, tô aqui no filme errado, os caras me venderam gato por lebre. Isso não faz sentido na minha cabeça. Eu faço um puta disco pesado de rock and roll, e aí faço uma balada pra tocar na novela. Aí quem sabe a balada toque na novela. Atingiu o grande público vai no show e comprou uma mentira. A banda não é aquela balada. E é engraçado porque, é engraçado você falar isso, porque o Dr. Sim, ele passou a ser conhecido por conta do clipe da Emotional Catastrophe, que tinha nada a ver com balada, muito pelo contrário, era um hard rock extremamente técnico, esse tipo de coisa. E é engraçado que as pessoas hoje, essa coisa do videoclipe, ela foi tão marcante que eu tenho certeza que se você pegar 10 pessoas que gostam de rock e você falar Dr. Sim, eles vão imediatamente lembrar desse clipe. Emotional, futebol é mulher em rock and roll. E futebol mulher em rock and roll, uma cartada que a gente tentou pra sair do limbo do underground. Mas a gente repensou e falou, velho, mas não é isso, né? Você vai ser reconhecido por uma música que na realidade tem muito pouco em comum com todo o trabalho da banda. Tanto é que foi a primeira e a última.
Foi interessante, era rock and roll, não é uma coisa que... Você já tinha a pretensão de ir lá pra fora nesse primeiro disco? No primeiro disco, na verdade, a gente começou lá fora, né? Então. Nós passamos uma boa temporada em Nova York, em busca de uma oportunidade, que ela veio, né? Um contrato com a Warner. E talvez o nosso erro, mas foi até por conta dos fatos que foram ocorrendo, a gente acabou meio que se fixando no Brasil. A ideia inicial não era essa, né? Tanto é, estava gravando em inglês, sim, né? O que nós falamos aqui no início da conversa, né? Gravar em inglês para tocar a vida toda no Brasil, isso não faz, na realidade, não faz muito sentido. Certo. Enfim, depois, mas a gente teve excelentes oportunidades nesse primeiro álbum. Então esses foram os motivos, talvez, que a gente fosse nos fixando mais no Brasil, né? A gente participou do Hollywood Rock sem ao menos ter o álbum gravado. Nós já tínhamos o contrato, já estávamos produzindo o disco, mas o disco não tinha nem saído, né? Naturalmente, aquilo foi uma oportunidade por causa do nosso contrato com a Warner. Se fosse a Warner, jamais a gente teria sido convidado. Certo. Inclusive, boa parte da crítica nos massacrou, porque ninguém entendeu o que esses moleques, cabeludo do caralho estão fazendo nesse festival. Ainda mais na época do grunge. A gente, tudo uns garotão cabeludo metido a rock mais técnico e coisa e tal, numa era onde, na realidade, isso estava indo por água abaixo, né? Onde os caras estavam idolatrando Nirvana, né? Que naturalmente tem seu valor e era a bola da vez, né? O grunge, coisa e tal. Ninguém entendeu muito bem, mas de certa forma aquilo foi um trampolim gigante pra gente, né? Ao mesmo tempo que muita gente falou mal, né? Muita gente ficou surpresa, né? Com o som que o Dr. Sim fazia. E a partir daí quando você tá naquela época, tá numa grande gravadora, as oportunidades aconteciam, bem diferente de hoje. Porque hoje nem gravador existe mais. Hoje você tá numa grande gravadora, não faz a menor diferença. Zero. É zero. Na época fazia, pô. A gente... Aliás, era o grande sonho de todo músico, né, cara? Assinar contrato. Os festivais naquela época, né? O que foi 1 ano e meio desse período junto com a Warner, talvez 2, não me recordo. Nós começamos o Hollywood Rock, fizemos Monster of Rock, fizemos M2000 Summer Concert, acho que Monster 2 vezes, né? Tudo durante o primeiro álbum, ou seja, foi uma projeção gigante, né? E seria muito difícil se a gente simplesmente estivesse fazendo um álbum independente, tocando no underground, onde a gente costumava tocar, né? Nos templos do rock, como Blackjack, Manifesto, são casas maravilhosas. Mas a cena do Brasil não funciona assim. Você está tocando num templo do rock, vai aparecer um produtor, né, um olheiro de gravador, fala, pô, essa banda é muito legal, vou te levar. Imagina, no Brasil não quer acontecer isso. Isso aconteceu porque a gente fez esse processo, né, nos Estados Unidos, em Nova York, e na época ainda era o final da era do vinil. E ainda tinha essa cultura de ter olheiros de gravadora frequentando clubes de rock pra saber. Que era uma coisa muito... 50 pessoas. Era muito similar ao que acontecia no futebol, né? O olheiro de futebol, o cara ficava percorrendo a várzea pra ver uns moleques. Acontecia isso. Exato. Você tinha os olheiros de gravadoras que os caras ficavam percorrendo os clubes pra sacar. Falei, pô, cara, o Van Halen foi descoberto dessa forma. Né? Você fala, pô, essa banda... Pô, é um diamante bruto que pode ser lapidado. Exatamente. E esse processo, né, essa abertura que a gente teve no Brasil, acabou que a gente foi se fixando aqui. Você acha que teria sido diferente se vocês tivessem ficado lá fora? Você acha que teria acontecido? Cara, é difícil dizer, né? Poderia ter acontecido tudo e poderia não ter acontecido nada. Quem pode saber, né? É imprevisível, porque boas bandas na América estavam cheias de boas bandas. A gente ia ser só mais uma. Ia depender muito da nossa estratégia, da sorte de estar no lugar certo na hora certa, que nem a gente estava nos piores clubes de Nova York, tocando para meia dúzia de gato pingado, e apareceu um cara que se interessou e a partir dele nosso contrato saiu. Então tudo é muito incerto, né?
Agora, com certeza, se a gente, daquela época até hoje, estivesse lá, com certeza ele estaria muito mais bem colocado. De uma forma ou de outra, ou a banda teria se dissolvido, cada um teria ido para uma banda diferente, poderia estar tocando até com um artista grande, né? Quem vai saber? Ou poderia ter feito da banda do Dr. Sim uma banda maior. Mas foi a nossa escolha, né? Ou seja, a abertura que nós tivemos aqui foi muito grande nos primeiros 2, 3 anos. E, trocar o espaço que a gente tinha aqui por mais uma vez arriscar, porque os 6 meses que nós ficamos lá foi sofrido. Sim, eu imagino. É a vida do cão, né? Porque tem com o Marinho Nobre, um grande amigo. Sim, Marinho. Possibilitou isso, mas nós vivíamos em 4 numa kitnet, mais um gato. No inverno de Nova York, frio pra cara, duro pra cacete, tocando nas piores espeluncas, entendeu? As pessoas aqui no Brasil... expectativa nenhuma. As pessoas aqui no Brasil tendem a glamorizar essa coisa. Os caras estão lá fora, não sei o que. Cara, e não é assim, meu. Não, no começo de carreira, velho, é sofrido pra qualquer um. É óbvio, quando você é jovem, e muitas vezes esse sofrimento você tira de letra e vira uma diversão, né? Você suporta. Né? Ainda a gente brasileiro tem esse costume de fazer piada com as coisas, com a desgraça, com a desgraça e tirar de letra e segue a vida. Então, né? faz sentido isso que você está falando, cara, e eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, você tem uma realidade de vocês lá fora, dura, e aí vocês vêm aqui pro Brasil, vocês estão tocando nos maiores festivais, né, cara? Não tinha como sair daqui, né? Você como um ser humano normal, velho, você acaba ficando seduzido, né? Você fala, se tem um lugar que a gente vai acontecer em primeiro, vai ser aqui. Né? Porque vocês estão participando dos festivais, aquela... Óbvio, né? Clipe rolando na MTV. Foi criando um bom relacionamento com os empresários que traziam esses festivais. A gente, mesmo depois de sair da Warner, a gente continuou ainda no circuito. E abrindo, inclusive, shows internacionais. Sim, aqui, né, cara? Fizemos, eu não perdi as contas. Ou seja, naquela época que eu comecei a tocar o meu violãozinho de corda de nylon, sem nenhuma pretensão, imaginar que um dia eu estava em festivais tocando em estádio. Ou abrindo shows de bandas, velho, que pra mim eu cultuava desde adolescente, ou seja, até que a gente foi longe demais, né? Mas o Brasil é complicado, né, cara? Eu acho que a longo prazo, se a gente tivesse investido a vida mesmo nos Estados Unidos, eu acho que hoje a gente teria uma carreira mais sólida. Você em determinado momento da tua vida, você pensou, por exemplo, em sair fora daqui, você sozinho, falar, não, cara, eu preciso ter a minha carreira. Porque você tem um disco solo muito legal, que inclusive chama-se Electric Nightmares, é um dos discos mais sensacionais. Olha essa fera. Não, é verdade, é um dos discos mais sensacionais de guitarra já lançados, não só aqui no Brasil, cara. É um disco, inclusive, você vai ver a capa aqui que o pessoal vai colocar aqui. Inclusive, vou colocar os links aqui. Aliás, todo esse papo que nós estamos tendo aqui, eu vou colocar os links aqui para vocês entenderem um pouco do que a gente está conversando. Você, num determinado momento da tua vida, você pensou e falou, cara, não, o meu negócio não é aqui, eu tenho que ir lá para fora. Você pensou em ter, por exemplo, uma carreira solo lá fora? Ou mandar o teu disco para uma Favorite Nation, que é aquela gravadora do Steve Vai, de guitarrista. Você pensou em desenvolver uma carreira paralela ao Dr. Sim antes de você sair da banda? Uma carreira paralela de forma muito objetiva, muito séria, com ambição de sair do país e tentar minha carreira sozinho, não. Quando eu gravei esse primeiro álbum solo, era um material, era uma coisa que acho que todo guitarrista que é compositor, né, mais cedo ou mais tarde vai ter a ideia, né, o desejo de fazer. E eu tinha um material que não cabia muito bem no Dr. Sim, né? Você sabe que compor em banda não é uma coisa muito fácil. Nunca é fácil. O Dr. Sim era uma banda difícil, tinham 3 protagonistas. Né? E todo mundo tinha muitas ideias e muitas ideias minhas com o tempo foram sobrando, porque elas não estavam dentro do contexto, né? E graças ao meu amigo Thiago Bianchi, né? Vocalista do Nocturno,
Se não fosse por ele, talvez eu nem teria gravado, porque eu tinha esse material, mas não tinha a atitude. Na época, eu ainda não sabia lidar muito bem com softwares de gravação, sempre fui muito preguiçoso. De uns tempos para cá, eu criei vergonha e aprendi. Hoje eu produzo as minhas coisas na minha casa. Hoje, para gravar um álbum solo, eu poderia gravar praticamente sozinho. Né? Essa que é a grande vantagem da tecnologia. Tem muito glamour, né? Um álbum com bateria programada, né? Ou seja, mas é extremamente viável e você consegue produzir isso muito rápido se você tiver o repertório. Mas na época eu não tinha essa habilidade de lidar com a tecnologia e o Thiago botou uma maior pilha, velho, você precisa fazer um álbum solo, quero produzir, blá blá blá. Ele falou, falei, vamos fazer. E aí, na realidade, foi muito legal, porque eu me orgulho muito desse álbum, agradeço... É um disco sensacional. Agradeço profundamente o Thiago por ter me levado a fazer isso. Mas, por outro lado, foi o começo do problema com o Dr. Sim. É mesmo? Que esse álbum incomodou muito a galera, eles achavam que eu tava querendo participar de uma carreira solo. Imagina, se a gente com uma banda, com todas as oportunidades que nós tivemos, com banda vocal, né, ainda estávamos correndo atrás do prejuízo, acho que um disco instrumental de guitarra ia revolucionar o mundo, né? Ou seja, foi muita ingenuidade da parte deles e causou um transtorno que, na realidade, sem nenhuma necessidade. E aí nosso relacionamento começou a ficar diferente. Até então, nós gravávamos os álbuns, né? Resolvíamos o repertório como uma equipe, né? Sempre pensando o melhor. Funcionava como uma democracia? Sim, pelo menos na questão não, acho que em todos os sentidos. Principalmente na questão que para mim era mais importante, né? Definir o rumo musical da banda. Perfeito. Né? E era a época do Bravo. E talvez foi o último disco que realmente a gente trabalhou como uma equipe. E talvez o melhor da nossa carreira, na minha opinião. Mas o ambiente o ambiente entre vocês nunca mais foi o mesmo. Naquele disco o ambiente já tinha começado a ficar ruim. Por causa que eles eram muito possessivos. Devem ser ainda, muito possessivos, né? Ou seja, não, você é um guitarrista da nossa banda, você não pode fazer um disco solo, né? Tipo, como não posso? Que diferença vai fazer? Nós temos aqui, o que nós temos mais na agenda é espaço. Né? Então, se eu puder, eu poderia ter mais 2 bandas, a carreira solo e priorizar o Dr. Sim e a gente ia conseguir fazer tudo. Como você observa, músicos do calibre do Billy Sheehan, do Paul Gilbert, Sim. Quantos projetos eles têm ao mesmo tempo, né? Exatamente, e consegue administrar isso muito bem. Tudo é possível funcionar e administrar, né? Mas nesse aspecto foi complicado trabalhar com os brothers. Esse foi o principal motivo. No começo de todo o desentendimento. Mas foi o principal motivo de você ter saído fora? Não, o principal motivo foi que a gente foi se desgastando muito. E a partir do disco Bravo, a gente não era mais uma equipe para produzir o álbum, né? Tá. Era praticamente os 2 contra mim. Agora, como é que você dentro de uma banda pode jogar contra? Você tem um trio e vai jogar um contra o outro? Então, é óbvio que eles têm todo o direito de gostar ou não gostar do material que eu apresento, mas da mesma forma tem que ser uma via de 2 mãos. Eu também tenho que ter o direito de gostar ou não gostar do que eles estão apresentando para mim. Entendi. Então, mas acabou que eu não definia mais repertório. Chegou a ponto de, às vezes, eu descobri que tinha uma música no álbum depois que ela estava pronta. Depois que o álbum estava pronto. Tá, entendi. Então começou a ficar uma coisa que para mim começou a perder o sentido, né? Eu, como compositor, a minha vida é escrever música para o meu próximo trabalho. Se eu não posso escrever música para o meu trabalho, né, prioritário, que é o Dr. Sim, começa a não fazer sentido. E começou muitas discussões idiotas, foi desgastando. Tá. Até que chegou um ponto, teve uma discussão fatal, mas não fui eu que terminei a banda, né? Eu sou puta pra furar. Quem quis terminar a banda foram eles mesmos, né? E eu também não insisti muito para continuar, porque a gente estava num clima tão ruim e era preciso botar um ponto final, né? Ou dar um tempo.
Aí vocês chegam no vocês fizeram até uns shows pra terminar, né? Aquela coisa toda, né? A ideia que eles tiveram, né? Um dia, uma discussão feia, eles não queriam mais continuar. Eu falei, tá, se vocês querem, então foda-se. Uhum. Aí, um dia depois, eles inventaram a turnê. Falei, então tá, né, vamos fazer, né? No final foi a turnê mais bem sucedida que o Dr. Sim já fez, porque você sabe como o público é, o público gosta de uma desgraça. Exatamente. Você sabe que inclusive na época eu fiz um comentário, eu fiz um comentário... Se a gente nunca tivesse brigado, aquela turnê jamais teria acontecido e nós nunca levaremos tanto. Não, e na época também eu fiz um comentário que acabou depois reverberando na internet, que eu disse o seguinte, cara, que se 10% das pessoas que ficaram mandando mensagens na internet lamentando a banda, o fim da banda, se 10% dessas pessoas tivessem comprado o disco, tava tudo ótimo com vocês, você tá entendendo? Vocês estavam ganhando muito dinheiro. Porque ou comparecido ao show. Pois é, porque as pessoas têm essa mania de ser solidárias, mas não participar da coisa, você tá entendendo? Louco, né? Todo mundo vive uma vida virtual, né? Você vai no show? Eu não, eu vi na internet ontem. Você ainda é daqueles caras que... Você comprou o disco? Não, não tem disponível de graça. Então ou seja, é impossível uma banda viver. Se ninguém compra o disco, todo mundo baixa. Ninguém vai no show porque viu na internet, o público está à espera de um milagre. Exatamente. Quando você acha que você tem a banda é a Madre Teresa de Calcutá, né? Quando terminou o Dr. Sim, você se concentrou basicamente no teu papel como professor ou você continuou compondo e grande parte das músicas que vão acontecer no disco do Sinistra vieram dessa época? Sim, claro. O repertório do Sinistra eu comecei a compor logo 3, 4 meses depois, né? Primeiro eu dei uma pausa, vou botar a cabeça no lugar. Já comecei a trabalhar em um álbum solo, né? Seria a primeira opção, né? Fazer um álbum instrumental que praticamente já está pronto, estou mixando, fazendo um álbum muito bacana, muito diferente do Electric Nightmare. Eu fui para uma outra direção. A começar, quer dizer, esse disco de equipamento. Esse disco está pronto. Está sendo mixado pelo meu grande amigo Manny Monteiro. Não sei se conhece. Já ouvi falar. Ele também é um ótimo produtor, tem um estúdio dentro da Escola Souza Lima. E ele foi o baterista do projeto, tipo o produtor, tá dividindo a produção comigo também. E o engenheiro também, fazendo mixagem. É um multi-homem. Perfeito. E a gente encontrou um baixista fantástico, que é um amigo também do Souza Lima, o professor, o Glécio Nascimento. Já ouvi falar também. É incrível, né? E a gente já gravamos tudo, estamos colocando algumas coberturas de teclados com vários convidados diferentes nos teclados. No princípio não ia ter teclado, mas a gente experimentou um teclado numa música, ficou bom pra caralho, falou, pô, fica legal pra caramba, e começamos a experimentar outros e estamos nesse... Quer dizer, você tem 2 trabalhos, né? Você tem esse trabalho solo que já tá pronto, você tem o Sinistra, né? Sinistra. O Sinistra também é interessante, que eu já tenho as músicas pré-produzidas, né? Que é a forma como apresento para banda. Os caras da banda. Eu já gravo a bateria, o programa, toco baixo, ponho as guitarras, ponho alguns teclados, para apresentar uma ideia, né? Uma ideia pronta. Até porque como se fosse um esboço, né? Tempo seria ótimo, né? Como nos velhos tempos de garoto, vamos se reunir numa garagem, vamos começar do zero, vamos tomar umas cervejas e criar uma música do zero. Não tenho mais tempo para isso. Você sente falta desse tempo? Sabe? Eu sinto falta, mas hoje a vida é tão corrida, cara, e a gente precisa de resultados. A gente precisa, mas a obra não consegue. A gente busca resultados mais imediatos que começar uma história do zero, com 4, 5 pessoas dando opiniões diferentes para chegar num repertório, cara. Hoje eu não sei se eu encararia essa aventura, cara, porque eu sei exatamente o que eu quero fazer. E é complicado. Esse é um dos motivos que você vai amadurecendo, e talvez seja um dos motivos também dos nossos desentendimentos do Dr. Sim, porque ali eram 3 protagonistas. 3 personalidades fortes, né? Sabiam exatamente o que queriam fazer. Infelizmente, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Né? É como um casamento, na verdade, né? Os problemas são inevitáveis. E como todo
mundo queria assumir parte do protagonismo na construção do repertório. Até uma época a gente conseguia dividir isso sem problema nenhum, para o bem, né? Para o bem do produto final. Depois de um tempo a gente foi perdendo a mão e começou a ficar uma coisa, não, né? Essa minha música é muito melhor, não, essa vai pro... E eu, como era a menor parte da sociedade, óbvio, você tem um trio onde 2 caras definem o repertório e dizem essa é melhor pro próximo disco. Você é voto vencido, né? Você é voto vencido, sempre. Isso começou a se tornar o cotidiano, né? Eu já era voto vencido, né? Infelizmente ou felizmente, cara, eu não entrei nesse mundo e investi a minha vida inteira na guitarra e na composição para ser coadjuvante. Antes de eu continuar com esse papo sensacional, presta atenção nessa mensagem que eu tenho para você que é pai, mãe e está absolutamente preocupado com o futuro dos seus filhos nesse planeta cada vez mais lotado de lixo plástico. Presta atenção. Se você não tomar consciência do que está acontecendo no Brasil e no mundo a respeito do lixo plástico e de toda a poluição causada por ele, pode apostar que os seus filhos e os seus netos vão chafurdar num mundo extremamente poluído e nojento. E além de nós estarmos cercados de todo esse lixo, ficamos sabendo agora, por intermédio de algumas pesquisas e estudos científicos, que nós estamos ingerindo micropartículas de plástico que estão contidas em 90% do sal de cozinha que é comercializado no planeta. Estamos ingerindo lixo. Ou você se une nessa causa contra o lixo plástico e a total ausência de um descarte civilizado, ou você será cúmplice da poluição total do ambiente em que os seus filhos e os seus netos vão viver. E certamente isso será causa de muitas e muitas doenças. E esse futuro poluído está muito mais próximo do que você imagina. Você quer carregar esse tipo de culpa? Eu não. É por isso que o meu apoio à ONG Ambientalizando é total e você deveria fazer o mesmo. Então, ou seja, não que eu saí da banda, a banda terminou, não fui nem eu que terminei, mas eu não aceitei voltar, né? No retorno eles me convidaram, mas convidaram depois de 2 anos, depois de todos os problemas que a gente teve, de uma forma que, velho, não tinha como aceitar, né? Talvez me convidaram só para não dizer que não me avisaram que iam voltar, né? Fizeram uma proposta, queriam não mais 100% de exclusividade, 110% de exclusividade. Eu dei risada. Já estava com 2 projetos em andamento, ia largar tudo para dar 110% de exclusividade e provavelmente continuar tocando o repertório que eles queriam. Eu falei, não, felizmente, mas acho que eu tenho certeza que era essa a resposta que eles esperavam de mim. Não quero. Para eles poderem seguir em frente sem ter... Não, é ok, e ok também, né? Sim, e ok, sem problema nenhum, né? Eles arrumaram um guitarrista excelente, né? Além de excelente música, é uma excelente pessoa também, Thiago, né? E, cara, eu desejo toda a sorte do mundo e que eles continuem, né? Levantando a bandeira do rock and roll. De repente, de uma banda nasceram mais uma, né? Isso é uma história bem comum. Sim, nossa, a gente ficaria aqui até amanhã. Bandas, né? Agora, talvez isso seja até bom pro rock, né? Você vai fortalecendo o movimento. Você falou que esse teu disco solo, que já tá pronto, ele é muito diferente. Ele é muito diferente. O contexto, eu sempre gostei muito de blues, né? Eu aprendi a tocar baseado, né, no conceito de blues, ouvindo Jimi Hendrix, Johnny Winter, Led Zeppelin, Purple, né? Sempre teve a essência é o blues, né? Que é aquela coisa melódica, de melodia, né? Que é fundamental, né? O contexto, né? O ritmo, de groove, de frase, né? Pra mim é a minha escola, né? Apesar do meu jeito de tocar, igual do B.B. King, Sim. né? Igual do Steve Ray Vaughan, né?
mas tem muito do blues, né, na minha forma de frasear. O estilo de um músico, na verdade, eu costumo dizer que assim, que é um grande liquidificador onde você joga um monte de ingredientes, Sim. você bate esses ingredientes, o resultado final é o teu estilo, né? Então, no teu liquidificador tem B.B. King, Jimi Hendrix, Johnny Winter, né? Johnny Winter, Como tem Stevie Vai, Joe Satriani, Alan Wordsworth, né? Que é um cara que Você já tá falando de Deus na Terra. você tá entendendo? Porque, inclusive, o Alan Wordsworth é um cara que você que tá assistindo esse vídeo, eu vou colocar uns sons aqui. Escutar um dia pra você. Que é um cara muito, 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 muito Deus, né? Não, ele é são aqueles caras que acontecem na humanidade, né? Em raros momentos. Ele tem um jeito de tocar único. Né? Ele é absoluto, único, absoluto e genial. Tanto que o Ed Van Halen paga pau pra ele total. Eu vou contar essa história depois um dia. É difícil de digerir. Né? Não é pra qualquer ouvido, né? Você precisa acostumar a escutar Alan, com certeza ele vai ser encabeçar um dos caras mais top da sua lista. Edu, você falou que você ouviu coisas diferentes, não sei o quê. Diz pra nós aqui, qual é o tipo de som que você adora e que as pessoas, os seus fãs vão ficar absolutamente surpresos em saber que você gosta? Cara, não sei se nada seja tão surpreendente para os meus fãs. Eu não gosto de nada tão fora daquilo que eu toco. Mas é um som que, velho, eu adoro, né? De paixão é o blues. Mas isso não é novidade, eu já tô falando aqui há uma hora e meia, né? Mas a gente tá falando você tá falando daquele blues mais eletrificado de Chicago ou do blues mais roots? Eu gosto Você tá falando dos dois, né? Desde Muddy Waters, Albert King, adoro Albert Collins. Que era nervosíssimo, o primeiro da minha lista do blues. Albert Collins era muito nervoso. Eu adoro os bluseiros mais virtuosos, como Johnny Winter, como, óbvio, Steve Ray Vaughan, o Papa, né? Você gosta dessa nova vertente do blues rock que surgiu, por exemplo, com o Joe Bonamassa, o Kenny Wayne Shepherd, essa turma? Você curte esse? Eu adoro, mas o top da minha lista é Eric Gales. O cara muita gente discorda, muita gente não gosta. Ele, inclusive, quando ele surgiu, muita gente criticou porque ele era muito na cola do Hendrix, né? Sim, pra mim ele é muito foda, Ele tem um espírito pra tocar guitarra que é incrível. Mas adoro do irmão Bonamassa também. Esses caras também eu acho fantásticos. Agora o meu disco não é essa onda. Eu tenho o espírito do blues, tá por trás da história, mas na realidade só tem um blues no álbum. Um bluesão, slow blues mesmo, porque, tinha que ter. Ok. Né? Mas não é um blues convencional também. Né? Não é aquela coisa dos 12 compassos, aquela harmonia, aquela harmonia tradicional. Não é o clássico, mas é bem blues. É um cara que é minha referência há muitos anos, o top da minha lista também, dos prediletos, é Jeff Beck. Nossa, então tem muita influência de Jeff Beck. Muita influência. Então esse álbum era para ser de blues, acabou virando um álbum de jazz rock. Mas muito mais rock do que jazz. que é o termo que na verdade a gente usava nos anos 70, que depois virou fusion. Sim. Mas eu nunca gostei muito desse termo fusion. Eu acho que é jazz rock, né? Jazz rock. Aquela linha do Return to Forever, Mahavishnu, aquela turma. Exato. Eu não vou dizer que o álbum foi por uma linha tão complexa e sofisticada como Mahavishnu, né? Mas não deixa de ser um jazz rock com um pezinho no blues e muito mais rock do que jazz. Perfeito. Porque naturalmente. É a minha referência. É a tua bagagem, né? E o contexto da sonoridade, eu fiz um novo modelo de guitarra na Tajima, uma guitarra extrato clássico, ou seja, 3 single coils, ponte vintage. Certo. Gravei o álbum inteiro com extratos clássicos, né? Com 20% do overdrive que eu costumava tocar nas minhas bandas de rock. Então, é uma outra sonoridade, né? Tem muito de Jeff Beck, tem muito de blues, tem muito de
Sempre vai ter um pezinho no Steve Morse, sempre vai ter um pezinho. Tem nome esse disco? Johnson. Tem nome esse disco? Wild. Perfeito, ok. E eu acho que as pessoas talvez vão se surpreender um pouco. Talvez estejam esperando uma continuação do Electric Night, que era um disco pesado, meio prog, às vezes, né? E esse disco, ele às vezes soa um pouco prog, mas tá muito mais pro espírito do blues, pro espírito do jazz rock. Assim. Mas a função do artista não é exatamente essa, cara, de surpreender o público. Eu acho, cara, eu não tenho... O Jeff Beck é o exemplo clássico disso, né? Jeff Beck é foda, né? Jeff Beck quando você esperava que ele vinha com um disco de jazz rock... pra Jeff Beck é foda. Foda. Quando você esperava que ele... o maior intérprete da guitarra, eu acho. Quando você esperava que ele vinha com um disco de fusion, o cara veio com um disco de drum and bass, assim, que era um negócio que era genial também. Incrível. Todos os discos dele eu gosto muito. Tem um novo disco que eu acho que é o último, que ele teve, se colou uma cantora muito Isso, boa. muito bom, exatamente. Qual é o disco que foi fundamental pra tua vida? Fundamental pra minha vida, cara. Puta, o disco que mudou a tua vida. Electric Night, Electric Ladyland. Do Hendrix. The Burn, do Deep Purple. E volume 4 do Zeppelin. O Led Zeppelin 4. Não o volume 4 do Black Sabbath. O Led Zeppelin, o 4. E Sabbath, o primeiro álbum do Black Sabbath também foi foda. Todos esses álbuns vieram pra mim na mesma época, né? Então, a gente nem sonhava escutar Van Halen. É óbvio que o Van Halen, quando apareceu, foi um impacto, um soco, soco no olho, né? Mas não foi uma primeira referência. Na época, a gente nem sabia que era Van Halen. Até pintar o primeiro álbum demorou muito. Então, esses álbuns que eu citei foram foda. Depois, muitos outros, né? Tem House of the Holy pra mim, velho. Talvez um dos melhores álbuns da história. Deep Purple, Machine Head, né? Eu escutei o Burn antes do Machine Head, estranho, né? Não, normal, isso aí sem dúvida. Você acha que a gente já tá terminando o nosso papo, porque senão nós vamos ficar aqui 4 horas conversando e... Prazer conversar com você. Prazer, cara. Edu, você acha que hoje o que falta é exatamente isso, cara, para essa nova geração? Discos que mudem a vida? Você acha que essa geração não tem mais esse tipo de relação com a música a ponto dela mudar a vida? Virou tudo muito fútil? Essa poderia até valer se os discos que eu falei não existissem mais, mas eles continuam por aí, né, cara? Mas não é verdade? Mas você não acha que a internet deixou as pessoas preguiçosas, Edu? Internet você tem acesso a tudo. Se você gosta de rock e não escutou a obra de Led Zeppelin, de Deep Purple, né? De Rush, do Black Sabbath, de Van Halen, pelo amor de Deus, do rock você não conhece nem a primeira página. Edu, pra gente terminar esse papo, o que você diria para um moleque que tá assistindo o nosso vídeo e que ele quer aprender a tocar guitarra, ou ele está aprendendo a tocar guitarra? O que você diria para esse moleque? Força de vontade, né? Amor pelo que você faz e transformar esse aprendizado numa grande diversão, porque se virar lição de casa, você não dura uma semana nesse jogo. Perfeito. Edu? É assim que eu aprendi a tocar. Pra mim era mais pura diversão. Se virar lição de casa, amigo, se você marcar a hora no relógio pra começar e pra terminar, você não vai chegar em lugar nenhum. Virar obrigação, você né? tem que transformar o estudo do seu instrumento, seja de guitarra, bateria, como se fosse o seu videogame. Seja, tem que ser puro entretenimento. E aí você vai ver que você, quanto menos esperar, você já tá tocando super bem. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado. Foi uma honra participar, sempre no seu canal, sem puxar saquismo aqui, e adoro seus comentários e as suas posições. Muito obrigado, meu caro Edu. E a sua coragem de falar o que
tem que ser falado. Doa quem doer. Sinceridade, né? Sempre. Então, meu amigo e minha amiga, esse então foi mais um belo papo que a gente teve aqui no nosso canal com o grande Eduardo Danui. Não esquece de fazer aqui a sua inscrição, aquele blá 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 todo que você já sabe. E muito em breve eu volto com mais um papo muito interessante aqui, também com outra figura muito interessante. Um abraço para todo mundo. Não se esqueçam de conferir aí Sinistra. Nós temos agora já dois singles lançados. Eu vou colocar inclusive o link aqui embaixo para vocês assistirem. Sinistro Oficial no YouTube. E muito em breve, bem antes do Sinistro, tá saindo meu álbum solo completo. E espero que vocês gostem. Aê! Um abração, pessoal! Foi? Foi. Até que não doeu nada. Tranquilo, porra.